Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. O Lincoln Johnson está perguntando qual é a diferença entre revisão, leitura crítica, leitura beta e leitura sensível. Olha, quanto termo que ele catou aí pela internet. Lincoln, é assim, ó. Antes de qualquer coisa, eu sou um cara sensível. A leitura que o Sidney faz é sensível. Mentira. Mentira total. Bom, é assim, revisão mexe no texto. Então, qualquer tipo de revisão, tem outros tipos, né? Tem o que chama de revisão de prova, tem preparação de texto, são interferências no texto. Então, alguém vai, digita por cima, manda você substituir, interfere no texto. Leitura crítica é, como o nome indica, uma leitura, não interfere. Então, é uma leitura que avalia algum aspecto do original. Pode avaliar questões técnicas, pode avaliar questões de construção da história, pode avaliar se a história está apropriada para o mercado, seja o que for, mas é uma leitura. Leitura beta é uma leitura que costuma ser feita por amigos ou gente parceira do autor antes da obra ser publicada, por isso chama beta, né? Antes de estar oferecido ao público. E é uma leitura não vendo aspectos, não é tão crítica, mas é uma leitura como se a pessoa fosse um leitor, um potencial, mas aí ela dá um retorno, não gostei disso, gostei daquilo, para mim a história não pegou, tal. Algum amigo ou colega lê a obra e diz, para mim funcionou ou não funcionou. Isso é a leitura beta. E leitura sensível é algo que está se tornando mais comum em tempos agora de brigas e politicamente correto, que é a leitura sobre algum aspecto que pode ser ofensivo para determinados públicos. Por exemplo, agora, falar de pessoas negras é algo sensível. Então, dependendo da história, se for uma editora, convida uma leitura sensível. Algum autor preocupado pode convidar uma leitura sensível, ou seja, algum amigo ou conhecido ou escritor que entenda do assunto, digamos, um escritor negro, né? E assim, você pede, lê isso aqui e me diz, por um valor, é um serviço, né? E me diz se eu estou ofendendo alguém. Isso pode acontecer para a questão de mulheres, questões como a que estavam comentando aqui, de suicídio, questões de abuso infantil, questões de LGBT, qualquer coisa que o autor ou a autora tenha se escrito e não tenha certeza absoluta que não vai ser ofensiva, ela pode contratar alguém para ler e dizer se está ok. Alguém que represente aquele grupo, que entenda daquilo lá, e diga, tá ok, não tem problema, ou então mude isso aqui tem problema sim. Isso está se tornando mais comum, justamente porque há grupos que não só se ofendem, como se organizam contra obras agora. Então, dependendo de quem você ofende agora, são grupos que podem reagir e detonar você como autor e detonar a sua obra, e às vezes você, em toda boa vontade, escreveu um negócio, não queria ofender ninguém, mas o negócio pegou ali. Então, é um serviço que tem sido usado. O PS Yuri está querendo saber sobre leis de incentivo à cultura e se uma autobiografia pode ser aceita num projeto, caso não, qual tipo de obra pode se encaixar na lei? Yuri, é irrespondível essa pergunta. Por quê? Cada estado tem lá seus editais, das suas secretarias de cultura, e o edital define. Entendeu? Então você tem que ler o edital para ver o que ele diz. É o caminho que ele quer que você tome, né? Sei lá. Não tem essa, lei de incentivo engloba a biografia? Sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. O PROAC aqui em São Paulo, eles criam categorias. E aí você vê se
E muda de ano para ano. E você tem que ver se sua obra encaixa em alguma daquelas categorias. Se não, não adianta nem mandar, porque você não vai... E o de São Paulo é diferente, sei lá, do incentivo à cultura do Ceará. Sim. Depende. Então, lei de incentivo, o que eu recomendo profundamente? Leia o edital com muita atenção. E siga, principalmente. Muda de um ano para outro. Eu já participei de seleção de obras em vários PROACs aqui de São Paulo, tá? E muitas obras eram desqualificadas, eliminadas, simplesmente por não estar dentro do edital. E o edital é um troço público, você baixa e lê. Então, se o edital diz tem que ter 30 páginas assim, assado, tem que ter 30 páginas assim, assado. Se não tiver 29,5, pronto, sai. Está desclassificado. É simples. Então, você tem que ler o edital, né? E se encaixando, muito bem. E não se encaixando, não rola.